Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Álvaro Catequista. Roda a vinheta! Agora eu, bonitão. Para vocês que estão chegando agora, como explicar? São perguntas, explicações que eu dou sobre perguntas que os meus catequizandos fazem durante os nossos encontros. Então vamos lá. Eu estava falando sobre sacramento com eles. E a gente nota, por isso que eu já falei várias vezes, que os sacerdotes deveriam, não sei se também, como disse já, falar numa língua mais simples possível para que a criançada toda, os adolescentes todos conseguissem entender o que está sendo dito, certo? Então, eu percebi que eles têm dificuldade de entender certas coisas. Por exemplo, sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus para nos santificar. Ele decora isso, mas não entende, não sabe o que é isso. Ele fica, sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus para nos santificar. Então você tem que explicar para eles de uma forma para eles tentarem entender. Foi o que Jesus Cristo fez conosco, porque nós também somos meio burrinhos. Tá? Nós não compreendemos muita coisa. Até hoje, nós estamos no século XXI e nós não compreendemos direito o que Deus realmente quer da gente. É verdade o que eu estou dizendo para vocês? Então vamos lá. Daí eu disse para eles, vamos lá, vou explicar para vocês. Sinal sensível e eficaz divide-se em matéria e forma. Por exemplo, no sacramento do batismo, qual é a matéria? Eles me falaram, água, óleo. Eu disse, ótimo. E as palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a forma. Os dois juntos são o sinal sensível e eficaz da graça de Deus. Tá? Agora, graça, o que vem a ser graça? Daí um engraçadinho, né? Deu um sorriso. Eu falei, não, isso aí é outra coisa. Daí eu disse, graça é dons, oportunidades que Deus nos dá. Daí eles ficaram, mas como? Eu falei, Deus manda para todos nós oportunidades para todos nós. Deu perguntar até para o bandido, foi até para o bandido, para o maior assassino que existe, que esteja aqui nesse mundo, ele recebe as mesmas graças que eu, você, que todos nós recebemos. Todo dia Deus nos manda 1, 2, 3 milhares de graças, todo dia. Mas como é que funciona isso? Eu disse, vou explicar numa língua que vocês consigam entender. Imagine que Deus mande para nós todo dia $100. Eu falo assim, $100. Tá? Então imagine, Deus mandou $100 para nós. Nós que estamos próximos de Deus, confessamos, comungamos, rezamos, recebemos aquilo lá e falou, por $100. Vou aproveitar os $100, vou gastar naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero. Tá? Primeiro. Agora, aquele que está meio afastado de Deus, que acredita em Deus, mas quase não reza, não se confessa, enfim, ele recebe $100, mas ele entende, que ele olha aqueles $100, mas ele vê como se fosse algo que ele tivesse que negociar para ganhar alguma coisa. Consegue entender? Vamos supor que ele recebeu $100, mas olhou lá, pô, ganhei 5 sacos de cimento, 10 sacos de cimento. Pô, o que eu vou fazer com 10 sacos de cimento? Vou ter que vender. E, obviamente, nessa venda você já perde um pouco da graça. Estão compreendendo o meu raciocínio, certo? Que eu quero passar para eles. Tá? E o terceiro, aquele que está totalmente afastado, que são o caso dos bandidos, dos ladrões, enfim, né?
que estão totalmente desligados de Deus, ele também recebe aqueles $100. Olha aquela, isso aqui é porcaria, isso aqui, o que eu vou fazer com isso? Joga fora, não aproveita. Tá? Então é essa língua, essa linguagem que eu gosto de mostrar para eles, que eu gosto de explicar para eles. Porque se eu for falar numa linguagem mais complicada, não vão. E assim eles vão entender, eles vão dizer, pô, eu estou perto de Deus, eu estou recebendo 100%, eu posso aproveitar 100%. Ah, eu estou meio afastado de Deus, eu estou recebendo acho que só 50%, porque eu preciso voltar a receber esses $100. E o bandidão vai precisar de muita ajuda para chegar próximo de Deus. Inclusive nossa ajuda. Devemos rezar por eles, tá? Devemos tentar orientá-los quando é possível, obviamente, né? Porque a gente fala em bandidões, mas às vezes a gente tem até pessoas próximas da gente, não são bandidões, não são ladrões, mas estão afastados de Deus por N motivos. Nós devemos, é nossa obrigação como cristão, tentar ajudá-los. E então, se gostaram, mais uma vez, se inscrevam, compartilhem e dá o joinha e até o próximo vídeo. Um abraço!